Olá, afiliado Algar, muito bem-vindo a mais esta aula. E na aula passada eu comentei a respeito do Facebook Ads, como que ele funciona e como ele pode nos ajudar na criação de diversas campanhas de promoção dos produtos aos quais nós somos afiliados. E hoje eu quero mostrar na prática como é que eu uso o Facebook Ads para a criação de um anúncio de um produto ao qual eu faço a promoção. Vamos nessa? A primeira coisa que você precisa fazer é acessar no seu navegador o endereço business.facebook.com. Assim que a página carregar e você fizer o login, você irá cair numa página muito parecida com essa daqui, que é do Facebook Business Suite. E aqui você vai em mais ferramentas e depois você clica em gerenciador de anúncios. Automaticamente irá carregar uma outra página e essa página é específica do gerenciador de anúncios, ou seja, onde você faz efetivamente a criação das campanhas. E assim que a página é carregada, nesse caso aqui eu não tenho nenhuma campanha pronta criada nessa conta e muito provavelmente a sua conta também não terá nenhuma campanha criada, pois será a sua primeira vez fazendo a criação de campanhas e de anúncios. Então neste caso aqui, eu vou aqui no botão criar e assim que eu clico no botão criar, ele já vai abrir uma janelinha onde eu vou informar alguns dados a respeito da campanha. E aí eu começo a efetivamente fazer a criação da campanha. Nesse caso aqui, a primeira coisa que ele pergunta, qual é o objetivo da campanha? No nosso caso, como nós queremos vendas, a intenção é conversão. Então seleciono aqui o botão de conversão e rolo um pouco a página. Aqui embaixo, esse campo aqui, ele é um campo opcional, mas você já pode começar a cadastrar algumas informações da campanha e do anúncio aqui mesmo. Então, eu clico em cima e ele irá abrir uma série de opções. E aqui eu posso, por exemplo, já incluir o nome da campanha. Então, neste caso aqui, eu farei a título de exemplo uma campanha para o produto Meu Pedido. Então, posso inserir o nome do produto ou o nome que você quiser dar para a campanha. Depois ele vem para o conjunto de anúncios. O que é o conjunto de anúncios? Ele é o equivalente do grupo de anúncios do Facebook Ads, ou melhor, do Google Ads. Só que aqui no Facebook é chamado de conjunto de anúncios. Nada mais é do que um grupo onde estará inserido todos os anúncios que você irá fazer. Neste caso, eu farei a promoção de um vídeo do meu pedido. Então já deixarei claro que é uma promoção, é um grupo onde eu colocarei anúncios que contém vídeo do meu pedido. Então nesse caso aqui eu sei que todos os anúncios que estiverem dentro deste grupo serão anúncios de vídeo. Então eu posso criar 1, 2, 3, 5 anúncios e depois verificar qual que tem a melhor performance, mas todos os anúncios deste conjunto de anúncios ele será na condição de vídeo, ou seja, o meu criativo será envolvido em torno de um vídeo. Eu posso criar outros conjuntos onde eu posso trabalhar imagens. Eu prefiro particularmente separar um grupo de anúncio, um conjunto de anúncio onde eu vou trabalhar apenas criativo com imagens, outros onde eu farei a criação apenas de vídeos, porque assim eu deixo tudo separado, bonitinho, fica até mais fácil para que eu consiga fazer a comparação entre anúncios e fazer a otimização. Embora existem algumas ferramentas que já fazem isso de forma automática, mas é sempre interessante eu avaliar como é que está o andamento da campanha para que eu possa fazer esses ajustes. E dando continuidade, aqui você tem a criação do próprio anúncio. Então, neste caso aqui, eu vou colocar como meu anúncio 01 do meu pedido. Feito isso, eu clico em continuar. Assim que eu clico no botão continuar, ele já começa a fazer a criação da campanha. Como vocês podem ver, já carregou uma outra tela aqui, onde ele já começa a aparecer mais detalhes a respeito da configuração da campanha e o que eu posso utilizar nesta campanha. Neste caso aqui, ó, ele já puxou o nome da campanha, que é o meu pedido, foi o nome que nós demos. E aqui, o segundo item, categoria de anúncio especial. O que é isso? Se por acaso o seu anúncio estiver relacionado a temas sociais, eleição ou política, você precisa deixar isso daqui ativado.
Como nós estamos fazendo promoção de produtos, eu deixo ele desativado, pois isto não tem relação com o nosso tipo de anúncio. E o próximo item aqui são os detalhes da campanha. Aqui no detalhe da campanha ele aparece basicamente como leilão, que é o tipo de cobrança. Eu posso até tentar fazer a alteração, mas é leilão. Eu não tenho como fazer a outra opção do tipo de cobrança, pois este tipo para conversão é apenas leilão. O tipo de cobrança, o valor que o Facebook irá cobrar está de acordo com a demanda daquele momento. Quais outros anunciantes estão concorrendo pelo mesmo espaço? E a partir daí nós teremos um valor definido por leilão. E na sequência, eu tenho o objetivo da campanha, que foi aquele objetivo que eu fiz já a definição. Ou seja, eu já marquei que é conversão. Mas se por acaso eu marquei errado, eu posso vir aqui editar e faço a alteração de qual é o meu objetivo de campanha. Neste caso, como é conversão mesmo, eu mantenho ele aqui como conversão e está tudo bem. E um pouco mais abaixo eu tenho aqui a opção de mostrar mais opções. Isso daqui é muito interessante. Por quê? Porque aqui, embora ele esteja escondido, é onde você consegue colocar um limitador de gastos na campanha. É opcional. Por que é opcional? Porque a intenção do Facebook é que você gaste dinheiro com a criação de campanhas. Mas aqui você pode colocar um limite de quanto será gasto pela campanha. Aqui você vem simplesmente em editar e seleciona aqui adicionar o limite de gastos da campanha. Ou seja, vocês podem observar que o botão ele estava meio que oculto, eram mais opções, já estava escondido. Depois, quando você seleciona, você ainda precisa clicar aqui para adicionar o limite de gastos. Ou seja, são camadas que o Facebook vai colocando meio que para camuflar essa questão do limite de gastos para a campanha. Mas se por acaso você tem um limite, você não tem um orçamento ilimitado para a campanha, é interessante que você configure essa situação aqui, esse campo a respeito do limite. Quanto que você pode gastar, o máximo que você pode gastar nesta campanha, independente de quantos conjuntos de anúncios ou de quantos anúncios estiverem rodando. Qual é o gasto que você tem, o limite de gastos que você tem para esta campanha. Nesse caso aqui, se por acaso eu colocar um valor de R$100, você pode notar que aqui ao lado já aparece uma informação de erro, ou seja, ele está avisando que o limite mínimo é de R$300 para a nossa moeda aqui do real. Então, eu preciso colocar no mínimo R$300. Isso não significa que eu já vou gastar 500, ou melhor, R$300 na minha campanha. Não, eu só vou gastar esses R$300 a partir do momento que eu já tiver os anúncios rodando, sendo veiculados e deixar que eles estejam rodando. Se por acaso eu pausá-los, o valor que será cobrado será apenas o valor que foi gasto com os anúncios. Pode ser 5, 10, 15, 20, 50, R$100, depende do quanto tempo o anúncio ele ficou rodando e para quantas pessoas este anúncio ele foi exibido. E também a questão do custo pelo leilão que teve, o leilão que foi concorrido para que seu anúncio pudesse aparecer. Mas nesse caso aqui eu posso deixar ele gravado como R$300 o limite de gastos, ou seja, para essa campanha eu vou gastar no máximo R$300. Ele aparece aqui uma informação que esse tipo de alteração ele pode levar até 15 minutos depois que eu salvar para que elas entrem em vigor. Na sequência, eu tenho uma questão de teste AB, eu não vou entrar nesse mérito agora, vai ficar para uma outra aula, que é um assunto um pouquinho mais avançado e que demanda uma explicação um pouco mais profunda e mais direta a respeito desse assunto, tá? Logo abaixo você tem a questão de otimização do orçamento e campanha. Aqui ele está desativado. Porém, se eu marcar aqui ele como ativado, ele me aparece algumas opções. Essas opções aqui eu utilizo justamente para quando eu quero fazer a otimização da minha campanha, mas de que forma? Eu posso definir, por exemplo, que eu quero que dentro da minha campanha eu gaste um valor por dia. Ou seja, eu posso definir que o meu limite da minha campanha é de R$300, mas que o valor diário que eu queira gastar seja de R$20. Ou seja, ele vai consumir R$20 todos os dias até o limite total da campanha, que é de R$300, que foi o limite que eu configurei. E logo aqui embaixo eu tenho a estratégia de lance, ou seja,
eu posso configurar se por acaso a minha estratégia a ser utilizada é de menor custo, ou seja, ele obtém o máximo de resultados com o orçamento que nós definimos. O limite de custo, controle seu custo enquanto obtém o máximo de volume de resultado para o seu orçamento. Na verdade aqui, o menor custo ele vai buscar dentro do orçamento que já foi definido, ou seja, dentro daqueles R$20, o máximo de cliques que ele conseguir. É como se fosse o maximizar cliques, ou seja, ele está buscando o máximo de resultado dentro do menor valor possível. Já o limite de custo, ele vai obter o máximo de volume que ele conseguir. Ele vai buscar também trazer muito volume a respeito de visualização, de interação, mas o menor custo ele vai buscar a questão da conversão, ou seja, ele vai buscar o resultado. Eu particularmente prefiro manter este menor custo. É uma questão de hábito meu, onde eu melhor me encaixo, onde eu fico mais confortável para a criação de campanha. Mas isso vai depender também da sua estratégia, de como você estiver fazendo o gerenciamento da sua campanha, tá? Nesse caso aqui eu deixo o menor custo. E aqui embaixo eu tenho de novo mostrar mais opções. O que ele tem agora como mostrar mais opções? Ele aparece a situação onde eu posso fazer a programação de anúncios, ou seja, eu posso definir quando, quais dias, quais horários eu quero que o meu anúncio seja exibido. Mas neste caso aqui o botão de editar ele aparece bloqueado. Por que ele aparece bloqueado? Porque a programação de anúncios está disponível apenas para orçamento vitalício. Ou seja, se eu quiser fazer uma programação de quantos meus anúncios serão veiculados, eu preciso retirar aqui de orçamento diário e passar para orçamento vitalício. Ou seja, eu não vou gastar mais aquele valor limite por dia. Eu tenho um orçamento vitalício. Esse valor, se por acaso eu for gastá-lo, deixar ele cadastrado aqui como R$700, ele vai gastar até os R$700. Ele pode gastar tudo no mesmo dia, ele pode gastar R$10 no dia, 20 no outro, 30 no outro, ele pode gastar de forma uniforme, independente. Ele vai gastar esses R$700. Ele também funciona como uma questão de limitador. Por quê? Porque lá em cima, quando eu deixo aqui o orçamento vitalício, a opção de limite de conversão, se você observar, ela já sumiu. Ela ficava bem aqui, antes do teste AB. E ela não existe mais. Por quê? Porque aqui embaixo eu terei para o orçamento vitalício. Ou seja, se o meu orçamento vitalício, que é para a campanha toda, eu já estarei fazendo uma definição de valor, não tem para que eu ter aquele limitador de valor, aquele limite de valor para a campanha. Então, um acaba cortando a função do outro. Então, justamente por eu ter selecionado ele aqui, o orçamento vitalício, ele não aparece mais lá em cima. Mas aqui da mesma forma, eu posso simplesmente fazer uma alteração de valor. E aqui eu escolho o valor que eu quiser para esse orçamento vitalício. Lembrando que também tem a questão de valores mínimos. De acordo com a época que você estiver fazendo a criação dessa campanha, o valor pode ser maior ou menor. Na verdade, eu acredito que o limite mínimo ele tende a ser cada vez maior e não menor. Mas enfim, quando você passa para orçamento vitalício, o que acontece? Aí sim você consegue vir aqui e fazer a edição da programação de anúncios. Ou seja, você vai conseguir fazer a configuração de quando os seus anúncios serão veiculados ou não. Mas para efeito de demonstração aqui da campanha, eu deixarei que o meu orçamento diário ele será de R$50 por dia. E darei a continuidade na criação deste anúncio. Então eu simplesmente vou aqui e clico no botão avançar. Feito isso, eu já estarei partindo para a configuração do conjunto de anúncio, porque a configuração aqui da campanha já foi concluída, mas agora eu vou fazer a configuração do conjunto de anúncio. Então vocês podem notar aqui que ele já puxou aquele nome que eu dei lá no começo, que é o vídeo meu pedido, ou seja, é um conjunto de anúncios onde só haverá anúncios com vídeo. Então aqui eu mantenho o mesmo nome, se por acaso você quiser, você também pode fazer a alteração dele. Mas o mais importante é o que vem depois, o que você vai estar configurando a respeito da sua campanha. Logo na sequência, ele me pergunta a respeito da conversão. Onde se dará a conversão? Qual a localização do evento da conversão? Aqui eu vou informar se por acaso a conversão
se dará no site, no aplicativo, no Messenger, no WhatsApp, onde? No nosso caso, nós usamos o nosso link de afiliado e o potencial cliente ele vai para uma página de vendas do produtor, ou seja, dentro de um site. Então eu deixo marcado aqui como site. Logo depois tem a questão do pixel de rastreamento. Se por acaso você perdeu o que é o pixel de rastreamento ou como faz a criação dele, na aula passada, no final da aula, eu fiz a demonstração como é que você faz a criação desse pixel de rastreamento, onde você pega o código que você vai cadastrar lá na Hotmart e como você faz o cadastramento na Hotmart. Agora, se por acaso até este momento você não fez a criação do pixel de conversão, o pixel de rastreamento do Facebook, aqui a sua tela estará um pouco diferente, pois ele irá pedir para que você faça a criação de um pixel de rastreamento. Se por acaso você não fizer a criação, aqui na lateral irá aparecer uma mensagem de erro, porque você precisa fazer a criação de um pixel de rastreamento. E na aula passada eu também expliquei que além do pixel de rastreamento, além desse código para acompanhamento do cliente que acessa a página, do cliente que ele compra, enfim. Esse código ele faz o rastreamento, mas dentro dele existem eventos, ou seja, se por acaso eu quero receber informação dentro do meu site ou blog, eu quero que aqui o pixel de rastreamento do Facebook tenha registrado quem acessou meu site, quem se cadastrou numa lista, quem acessou a página de venda, quem iniciou a compra e abandonou o carrinho, ou quem efetivou a compra, ou quem fez um download de algum produto, ou seja, são diversos eventos que eu posso configurar. E nessa situação aqui, eu quero uma conversão, mas que tipo de conversão que eu quero? Então, além de ter feito o cadastro do pixel, aqui eu preciso indicar qual é o evento de conversão que eu quero. Neste caso aqui, existem vários tipos de evento que você pode selecionar aqui, mas no nosso caso específico, o que nós queremos é compra. Por quê? Porque eu quero que toda a minha campanha seja otimizada para quem compra. Ou seja, inicialmente eu faço uma divulgação para um determinado público e conforme ocorrem as conversões, ou seja, conforme as pessoas compram, o que o pixel de rastreamento do Facebook faz? Ele pega a informação desse perfil de pessoa que está comprando e busca divulgar para pessoas que realmente estão comprando, dentro daquele perfil previamente selecionado que nós indicamos. Ou seja, com o passar do tempo, quanto mais vendas você faz, mais informação esse pixel de rastreamento tem. Então a inteligência dele vai se tornando cada vez mais aguçada. E aí você consegue ir escalando, você consegue fazer com que o seu resultado seja melhorado. Então neste caso aqui, eu já tenho cadastrado o meu pixel de rastreamento, eu quero que ele me indique as conversões do evento de compra, ou seja, quando alguém realmente fez a compra. Nesse caso aqui, ele está pedindo para que eu verifique o pixel. Por que ele está pedindo? Porque o pixel ele é novo, ou seja, eu ainda não tenho dados dele. Então, se por acaso esse pixel ele já estivesse rodando já há algum tempo, ele já tivesse informações, este alerta ele não estaria aparecendo. Porém, como é um pixel novo, ele ainda não recebeu informações de venda, informações de tráfego, então ele aparece esse alerta aqui justamente para que você possa verificar o pixel para ver se está tudo certo, configurado, tudo certinho. Mas não é o nosso caso neste momento. Aqui, o próximo item é o criativo dinâmico. Eu não farei a demonstração dele agora, mas ele é muito parecido com os anúncios responsivos do Google Ads. Ou seja, aqui eu faço a definição de vários títulos, várias descrições, e o Facebook ele também vai fazendo a combinação, ele vai testando diversas combinações para ver o anúncio que dá o melhor resultado. Ou seja, eu posso fazer algo dinâmico também, assim como eu posso fazer dentro do Google Ads. Mas não é o caso de demonstração aqui. O próximo item é a questão da oferta. Aí sim é algo muito interessante que eu preciso fazer a demonstração neste momento. Então aqui eu seleciono o botão aqui para ativar e logo na sequência ele vai perguntar
para qual página do Facebook eu farei esta oferta. Neste exemplo aqui, eu vou colocar uma página que seria desta conta que eu estou utilizando, e a oferta ela estará atrelada com esta página do Facebook. Por isso é importante que quando você faça a criação de fanpage, a criação de páginas do Facebook, você faça a criação com o nome do seu negócio ou o nome de um produto. Se por acaso você for utilizar, por exemplo, uma fanpage com o nome de um produto, é muito importante que antes de fazer a criação dessa fanpage, você entre em contato com o produtor e verifique se há algum tipo de restrição. Por que eu falo isso? Porque existem diversos produtores que proíbem a criação de fanpages, seja com o nome do produtor ou seja com o nome do produto. Então verifique antes de fazer a criação. Eu recomendo que você utilize o nome do seu negócio. Se por acaso você está trabalhando como afiliado, eu acredito que você está encarando isso como uma atividade profissional, uma atividade séria, e logo você terá um nome para esse seu negócio, para esse business. Então é interessante que você crie uma página justamente com este nome, que faça referência a este tipo de negócio. Pois conforme for passando o tempo e você for criando campanhas, todo o tráfego ele estará sendo direcionado para essa página, não o tráfego do clique que vai para a página de venda, mas as curtidas, os encaminhamentos, ou seja, a sua conta ela vai ganhando força dentro do Facebook e a sua página também, ela vai ganhando tração, as pessoas vão curtindo e depois você pode fazer publicações dentro da sua página e essas publicações será exibida para uma parcela dessas pessoas que estão curtindo a sua página, ou seja, que já curtiram, que tiveram uma interação. E aí você pode aproveitar o remanescente dessas campanhas pagas para você fazer uma divulgação orgânica de algum produto. Então é muito interessante que você faça o trabalhar da sua própria página do Facebook, tá bom? Mas nesse caso aqui, eu selecionei uma página, que é a página desta conta, que ela não tinha nenhum anúncio criado ainda, então eu estou utilizando ela justamente para demonstrar como é a criação a partir do zero. E aqui eu vou fazer a criação da oferta. Mas como assim a criação da oferta? Bom, se por acaso você tem acompanhado o material aqui da Algar, diversas vezes eles informam códigos promocionais. Esses códigos promocionais servem para que o cliente, no ato da compra, ele possa digitar um cupom e ele ganhe um desconto sobre o valor do produto que ele está adquirindo. Então, esta oferta aqui, como por exemplo, eu posso colocar 5% off em todas as mensalidades. Esse é o nome da minha oferta. Aqui eu posso descrever detalhes da oferta, então aqui é uma demonstração da oferta como ela ficará. O que eu escrever neste campo, ele entrará aqui, neste espaço. Aí vai de acordo com o seu criativo, de acordo com a sua estratégia, o que você quiser dar destaque, as chamadas para ação, ou seja, o CTA, o que você vai utilizar, quais são os gatilhos, enfim. Vai ficar a seu critério de acordo com a sua campanha. E aqui eu faço a definição de data de término dessa oferta e o horário. De novo, fica a seu critério conforme a sua estratégia. O próximo passo aqui é o resgate da oferta. Eu deixo somente online. Por quê? Porque este cupom ele somente pode ser utilizado online e não numa loja física. Então eu deixo somente online. Mas onde que esta oferta ela será utilizada? Neste campo aqui, o que eu farei? Eu vou utilizar o meu link de afiliado. Então eu vou lá na página da Hotmart, vou dentro dos produtos, aqui em produtos, sou afiliado, escolho o produto, no caso aqui eu já escolhi o meu pedido, venho aqui e copio o meu link de afiliado. Esse link de afiliado eu vou colocar aqui na URL da oferta, ou seja, quando o cliente clicar na oferta para que ele utilize esse cupom de desconto, ele primeiro vai passar pela página da Hotmart, onde será gerado os cookies de rastreamento e depois ele será redirecionado para a página de vendas da Algar, ou seja, a página de vendas do produto, onde a pessoa de fato poderá fazer a aquisição do produto. Então eu deixo aqui a URL da oferta online. Eu já deixo aqui
E depois eu coloco o tipo de código promocional. Na campanha da Algar eu preciso de um código promocional, eu tenho um código promocional. Então eu marco aqui um código e aqui eu coloco o código que a Algar nos forneceu, que é 5% off, que é o código que foi definido pela Algar. Se por acaso eu tenho códigos exclusivos, ou seja, ele é utilizado uma vez e pronto, acabou, eu posso listar aqui alguns códigos que sejam mais exclusivos, ou quando é um código só, como o caso da Algar, é um código que é válido para todo mundo, quem inserir esse código já ganha os 5% dentro do meu pedido, então eu deixo ele marcado aqui como um código. Se por acaso não tivesse nenhum código, ou seja, todo mundo que acessa uma página específica já tem os 5% de desconto, eu também poderia direcionar para lá sem a necessidade da digitação de código. E aqui eu posso colocar um limitador de ofertas. Se por acaso eu quiser colocar um valor, eu posso colocar ou eu posso deixar sem limitadores de ofertas. Ou seja, o meu único gatilho de escassez será o tempo. Ou seja, a oferta nesse caso aqui, ela expira no dia 26. Se por acaso eu fizer uma alteração, será outra data ou de acordo com a época que você estiver fazendo a criação da sua campanha, será uma data diferente também. Mas enfim... Então aqui eu geralmente deixo sem, eu não faço a definição, porque se por acaso eu colocar que minha oferta é disponível por 50 pessoas, 50 clientes, não é verdadeiro. Por quê? Porque de fato eu não tenho limitador dentro desta campanha da Algar. Então simplesmente eu deixo sem o total de ofertas disponíveis. Quem acessar já vai receber o desconto, é só inserir lá e está tudo certo. E aqui embaixo eu tenho algumas opções avançadas. Uma delas é oculte a opção Share na sua oferta, ou seja, as pessoas não poderão encaminhar para outras pessoas. Mas esse não é o meu interesse. Eu quero que as pessoas compartilhem. Por quê? Porque se elas compartilharem a minha campanha, ela será divulgada para mais pessoas. Então não faz sentido deixar esta opção marcada. Então eu mantenho ela desmarcada e vou para o próximo passo, que aqui ele aparece como termos e condições. Aonde virá o termos e condições? Esse termos e condições aqui, ele vai lá no finalzinho. E aqui o que eu posso fazer? Como é um código promocional, eu posso colocar, por exemplo, o código promocional deve ser utilizado no ato, melhor, no carrinho de compras, por exemplo, ou na finalização do pedido, ou a forma que você quiser. Mas eu deixo esse termos e condições para que a pessoa tenha um elemento a mais, para que ela saiba que este código aqui, ele vai inserir quando ele clicar no botão comprar e que vai aparecer a opção lá no carrinho de compras de que ele pode inserir no cupom de desconto para ter este desconto. Então, neste caso aqui, eu já finalizei a minha campanha, ou melhor, a minha oferta. Eu simplesmente venho aqui e clico no botão criar, ou seja, a minha oferta dos 5% off, ela já está criada. Isso é muito interessante, porque no decorrer da criação do meu anúncio, essa informação do desconto ela estará atrelada, ela também vai aparecer, inclusive a pessoa poderá deixar salva esta oferta para que ela possa utilizar depois. Então esta minha oferta ela já está criada, então eu volto aqui e clico aqui no xizinho para fechar esta janela. Feito isso, eu já terei uma oferta criada e depois eu venho para orçamento e programação, ou seja, qual a data de início da minha campanha e quando eu quero que a minha campanha termine, ou seja, este conjunto de anúncios ele será veiculado de quando até quando. Eu posso deixar sem o término ou posso configurar um término para este conjunto de anúncios, independente da configuração do anúncio em si. Se o anúncio está dentro deste conjunto de anúncio, ele vai priorizar esta programação e este orçamento, ou seja, se por acaso chegou na data limite que eu configurei aqui, não da campanha, mas deste conjunto de anúncios, todos os anúncios que estão dentro deste conjunto, ele será pausado, ele deixa de ser exibido. Então aqui eu posso fazer essa configuração de acordo com a minha estratégia. Inclusive aqui
no botão de mais opções, eu também tenho outra situação de limite de gastos do conjunto de anúncios. Da mesma forma com a campanha. A campanha também posso colocar o limite de gastos, só que é um limite de gastos para toda a campanha. E aqui é apenas para um conjunto. Por exemplo, se eu tenho limite de gastos de R$300, eu posso definir que este conjunto de anúncios eu irei gastar até R$100, porque eu terei mais 2 conjuntos de anúncios, ou mais um e o outro eu quero priorizar, eu quero colocar um orçamento maior, vai de acordo com a minha estratégia, mas enfim. Então eu posso ter um limitador de gastos a nível de campanha e outro limitador a nível de anúncio, ou seja, de conjunto de anúncios, perdão. Então eu tenho essas duas opções onde eu posso fazer o gerenciamento de quanto eu estarei gastando. É interessante que você pare um tempinho para pensar o quanto que você vai alocar em cada situação, justamente para que você não seja pego de surpresa. De repente, se por acaso você faz uma configuração inadequada, quando você se depara, o valor gasto nas campanhas foi um valor muito elevado. De repente pode acontecer de você fazer a criação e depois você se esqueceu de fazer o acompanhamento, que é uma coisa que eu não recomendo. Faça sempre o acompanhamento das campanhas. Porque quando você não faz o acompanhamento, a sua campanha ela pode começar a ter um gasto excessivo sem o retorno adequado. Então é interessante que você avalie muito bem essa situação para que você esteja sempre fazendo a otimização da campanha. E essa questão do limite de gastos é uma coisa que você pode utilizar pelo menos no começo, enquanto você ainda está se acostumando com as ações, está se acostumando com quanto você gasta, quanto que você tem de retorno com as campanhas, e a partir do momento onde você já está mais confortável, você não tem tanto esse receio do quanto que vai gastar, se está trazendo resultados, se não está, aí você pode lançar mão de não configurar um limite de gastos. Porque eventualmente sua campanha ela começa a performar muito bem, atingiu esse limite, a sua campanha será pausada e aí você perde porque o seu anúncio ele deixa de ser exibido. Mas pelo menos no começo eu recomendo que você faça uso. E conforme você vá melhorando sua campanha, continue também, só que você aumente o limite de gastos, ou seja, não deixa algo à vontade. Vai que por acaso acontece alguma situação adversa e você fica um bom tempo sem conseguir acessar a sua conta e você acaba tendo um susto depois com o valor da campanha. Então, mesmo que seja um valor alto, eu recomendo que você vá incrementando o valor limite dessa campanha para que a campanha que estiver performando bem, ela não seja pausada. Então, presta muita atenção nisso, toma cuidado, gerencia, pensa a respeito para que você não seja pego de surpresa, tá? E na sequência vem a questão de público, ou seja, aqui ele está perguntando se eu quero usar um público salvo. Neste caso eu não tenho nenhum público salvo, por quê? Porque eu ainda não fiz a criação de nenhum público, eu não utilizei nenhum público, ou seja, é minha primeira campanha, então não tenho nada salvo. Inclusive aqui ele aparece a opção de pesquisar público existente. Eu não tenho nenhum público existente, ou seja, ó, eu não tenho nada aqui, ó, nem público semelhante, nem público personalizado, eu simplesmente não tenho. Então não adianta eu querer fazer a pesquisa por um público sendo que eu não tenho. Então eu simplesmente vou ignorar este pedaço aqui e vou dar continuidade. Aqui eu tenho localizações, ou seja, eu vou definir onde que eu quero que o meu anúncio ele seja exibido. Se é nível Brasil, se é nível estadual, municipal, qual região eu quero que o meu anúncio ele seja exibido. Então eu venho, faço a edição aqui de acordo com a minha necessidade. Tem a questão de idade também, qual o meu público, qual a faixa etária do meu público. Para esse produto, meu pedido, eu acredito que a faixa etária, a faixa que eu faria teste inicialmente, seria a partir dos 29 até... Opa, ele não selecionou aqui, agora foi. Até ali por volta dos 50 anos, que é o perfil que eu vejo das pessoas que administram estabelecimentos com esse tipo de demanda pelo produto do meu pedido. É o perfil que, pelo menos aqui na região, ao visitar alguns estabelecimentos, eu vejo o perfil destes empreendedores, destes empresários, mais ou menos nessa faixa etária, entre 29 e 50 anos é o perfil
que eu costumo ver. Eu posso estar errado, como posso estar certo. Então, vai de acordo com a sua persona que você fez a criação, para quem você estará direcionando a campanha do produto. Então, aqui eu dou continuidade, gênero. Não importa para mim se é masculino ou feminino, não é uma campanha específica para um público gênero masculino ou feminino, então eu mantenho como todos os gêneros. E aqui, direcionamento detalhado, expansão do direcionamento detalhado, ele está como ativado. Aqui, se por acaso você quiser, você pode vir aqui em editar, e aqui é onde que a mágica acontece. Aqui é onde você vai indicar qual é o seu público. Por exemplo, como é o sistema do meu pedido, eu vou colocar aqui pizzaria. O que ele vai me mostrar? Ele vai me mostrar que o termo pizzaria está relacionado com empregadores, ou seja, donos de pizzaria. As pessoas que realmente podem comprar o meu produto. Então, posso selecionar aqui pizzaria. Então, ele já incluiu aqui esse grupo, ou seja, todo mundo que é empregador de pizzaria, ele vai fazer a divulgação desse produto. E aí, se por acaso eu posso continuar com outras pesquisas, ou eu simplesmente posso vir aqui em sugestões e aqui ele coloca uma série de opções aqui que eu posso utilizar também. Aí vai de acordo com a sua análise do que você achar que é interessante ou não para a sua campanha. Mas como eu utilizei essa questão de pizzaria, de empregadores, então eu tenho logo aqui também a lanchonete da cidade, empregadores. Eu tenho mais um grupo aqui, mais um perfil. Então eu seleciono aqui, ó, eu já tenho dados demográficos de duas situações aqui, ó, lanchonete da cidade e pizzaria. E aí eu posso fazer uma pesquisa ampla, de acordo com o que eu acho adequado para a divulgação do meu produto, e vai ficar a critério, seu critério de sua pesquisa, como você estará fazendo. Isso vai ficar completamente ao seu critério, porque não adianta nada eu me aprofundar muito aqui, sendo que você estará fazendo a divulgação de um outro produto. Então, eu quero demonstrar apenas de forma ampla como é que eu faço a configuração, e essa questão de quais são os dados demográficos da persona, tudo isso será atrelado à pesquisa que você fará de acordo com a persona, com o avatar da sua página, o avatar do produto ao qual você está fazendo a promoção. E tendo selecionado aqui as opções de dados demográficos, aqui embaixo aparece uma opção de expansão do direcionamento detalhado. Ou seja, além do que você já definiu aqui, ele pode selecionar um público que ele acredite que vai melhorar o desempenho da sua campanha, ou seja, que a ferramenta do Facebook acredite que irá ajudar na divulgação do produto, na conversão, de acordo com as métricas que ele possui, para ver se ele pode atingir um público maior ou não. Se por acaso deixar ele selecionado, ele vai buscar sim as pessoas dentro desses dados demográficos aqui que você indicou, mas ele também irá buscar por outras pessoas. Se por acaso você notar aqui do lado, ele tem uma definição de público. Quando ele é muito específico, ele não exibe o seu produto, e quando ele é muito amplo, ou seja, está muito pulverizado, fica difícil para ele mostrar de forma adequada para um público, ou seja, ele tem um público demasiadamente amplo, ou seja, é muito mais complicado você conseguir uma conversão quando você está pulverizando a sua campanha. Então, quanto mais segmentada, só que tenha um público considerável, é interessante que você faça. Então, por exemplo, se eu desmarcar aqui, automaticamente ele fará o recálculo dessa definição de público, ou seja, eu quero que ele exiba apenas para esses dados demográficos, empregadores de lanchonete da cidade e pizzaria. Até aí tudo bem. Só que o problema é que eu defini apenas duas situações aqui. Uma lista de pizzaria, acho que eu tenho 6.500 dados. E o outro de lanchonete, eu tenho o valor de 2.500 arredondando, o tamanho dessa lista. Ou seja, é um público pequeno. Então, o medidor aqui ele mostra que é muito específico, ou seja, o anúncio ele não será exibido. Então, o que eu precisarei fazer? Eu precisarei vir aqui e adicionar outros elementos para que o meu público ele seja um pouco mais amplo.
para que o indicador aqui ele esteja nessa faixa verde, para que o meu anúncio ele possa ser exibido. Mas para efeito de demonstração, eu deixarei ele marcado aqui, apenas para que esteja dentro da faixa do verde, mas geralmente o que eu faço, eu busco fazer uma segmentação aqui nos dados demográficos, justamente para que eu tenha um público adequado e que seja o público mais próximo daquele que eu imagino que seja a persona, o avatar do meu cliente comprador, ou seja, do cliente que vai fazer a compra do produto, qual o perfil dele, como que eu imagino ele, tá? E depois vem a questão dos idiomas. Aqui eu posso selecionar quais são os idiomas que eu quero que seja veiculado. Se eu já estou fazendo a divulgação, por exemplo, para as pessoas que estão no Brasil, o idioma eu posso deixar português ou posso deixar sem. Quando eu deixo sem, para todo mundo que estiver utilizando o Facebook, ele irá fazer a demonstração, desde que a pessoa esteja aqui na região do Brasil. Agora, se por acaso eu deixo apenas o idioma português, mas a pessoa, embora esteja aqui no Brasil, esteja utilizando em inglês, meu anúncio ele não será exibido. Por quê? Porque o meu anúncio deve ser exibido apenas para o público de português. Então, neste caso aqui, você pode definir português, inglês, espanhol ou simplesmente deixar todos os idiomas, pois o seu anúncio ele será veiculado apenas naquela região demográfica que foi selecionada. E depois aqui tem a questão de conexões, ou melhor, dentro de outras opções você tem conexões, ou seja, você tem outras pessoas, todas as pessoas, que na verdade aqui ele aparece, ó, o alcance das pessoas que têm um tipo de conexão específica com a sua página, aplicativo ou evento. Isso limitará seu público para incluir somente pessoas com essa conexão específica que também correspondem às outras características de direcionamento selecionadas a você. Nesse caso aqui, que serve isso? Para que serve? Olha, isso serve para quando você já tem uma página que tem um envolvimento muito forte, ou seja, você pode utilizar aqui pessoas que curtiram sua página, ou seja, a campanha ela será direcionada apenas para quem curtiu sua página, ou para amigos das pessoas que curtiram, ou excluir as pessoas que curtiram a sua página, ou seja, você já tem uma fanpage dentro do Facebook, você está criando uma campanha nova e você não quer que essa campanha nova seja exibida para as pessoas que curtiram a sua fanpage, a sua página do Facebook. Então você pode selecionar aqui, excluir as pessoas que curtiram. Ou o contrário, você quer fazer uma campanha específica para essas pessoas. Então você pode selecionar aqui pessoas que curtiram. E da mesma forma, funciona para aplicativo e para eventos, ou seja, não eventos físicos, mas aquele evento do pixel de rastreamento, ou seja, como que foi a interação. Então você pode selecionar aqui de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua estratégia, tá? Nesse caso aqui, eu posso deixar ele como todas as pessoas, porque justamente eu quero que sejam todas as pessoas, eu não quero que seja limitado, ou seja, é uma campanha nova, eu não tenho referência ainda, olha, eu quero que seja isso, eu quero que seja aquilo, não. Deixa todo mundo, eu mantenho do jeito que está, eu mantenho como todas as pessoas e dou continuidade na criação aqui do conjunto de anúncios. Depois vem a questão de posicionamento. Posicionamento, de novo, tem a questão automática e manual. Eu prefiro sempre automático. Por quê? Porque o posicionamento ele será ajustado de acordo com o pixel do Facebook, de acordo com a ferramenta do Facebook, de acordo com o que o sistema do Facebook indique que seja mais favorável para a obtenção daquela conversão. Quando eu escolho o posicionamento manual, ou seja, eu quero escolher os lugares onde eu quero mostrar o meu anúncio, fica um pouco delicado porque eu acabo limitando muito a ferramenta. Ou seja, a ferramenta ela já tem um conhecimento, ela já tem uma inteligência por trás dela que funciona muito bem. Então, por que não fazer uso dessa inteligência, de todo esse sistema que ao longo dos anos ele tem sido melhorado cada vez mais? Então, eu deixo aqui como posicionamento automático. Eu não quero fazer a intervenção manual, exceto se for uma campanha, uma situação muito específica, novamente. Se for uma questão muito técnica que eu precise selecionar manualmente onde eu quero que o meu anúncio esteja, aí eu vou para a questão manual, mas no geral eu deixo como automático.
E logo na sequência vem a questão de otimização e veiculação da campanha, ou seja, aqui a otimização e veiculação está como conversão, então eu quero que mantenha como conversão. E aqui eu coloco controle de custo, ou seja, aqui no controle de custo eu posso definir qual custo que eu quero ter para conversão, qual o custo máximo por conversão. Se por acaso eu não fizer uma definição de valor aqui, o Facebook ele vai buscar otimizar o orçamento para conseguir no menor valor possível, mas ele não tem uma referência que foi dada por você. Então aqui fica a seu critério, mas geralmente eu deixo 100, vejo como é que ele se comporta para saber justamente qual o custo de conversão, o custo de aquisição desse produto, para que eu possa inclusive depois fazer uma otimização de campanha. Porque se por acaso eu já coloco o valor logo de cara aqui, possa ser que eu tenha um custo um pouquinho acima, mas que ainda seja rentável. Então eu prefiro, pelo menos no começo da campanha, deixar que a ferramenta vá por conta, para que ela faça a busca desses clientes, a conversão, para que depois eu venha fazer um trabalho de otimização da campanha. E aqui embaixo eu tenho mostrar mais opções. E o que eu tenho aqui nesse campo? Eu tenho a janela de conversão, ou seja, para considerar como uma conversão feita dentro da minha campanha, para que esse pixel de rastreamento considere essa informação, eu posso utilizar a janela de conversão, ou seja, após o clique, quantos dias será considerado, até quantos dias depois? Se por acaso o cliente clicou hoje, mas comprou daqui 4 dias, ele vai considerar para essa campanha, uma conversão dessa campanha ou não? Para 7 dias ou o prazo que você definir. Você simplesmente pode vir aqui, editar e alterar esta configuração dessa janela de conversão. Fica a seu critério, conforme a sua estratégia, inclusive conforme o tempo de duração do cookie de rastreamento também, que é gerado pela página do produtor. Então é importante que você avalie essa situação, mas no geral eu deixo essa alteração aqui ou faço uma edição quando necessário. Na sequência você tem a questão de quando a cobrança será feita. Aqui no Facebook a cobrança é feita quando o seu anúncio é exibido, ou seja, quando ocorre a impressão. Se por acaso alguém estiver navegando no Facebook e apareceu o seu anúncio, você já pagou, ou seja, ele já irá fazer a cobrança deste anúncio porque ele foi exibido, ou seja, já ocorreu a impressão do anúncio. Ao contrário do Google Ads, quando você faz um anúncio para a rede de pesquisa, a pessoa entra lá, faz a pesquisa, o seu anúncio é exibido e você só paga se por acaso a pessoa clicar no seu anúncio? Aqui não. Aqui é justamente por impressão. O que acontece no Google Ads, lá no caso da outra plataforma, é que quando você faz um anúncio para a rede display, geralmente você paga por impressão ou você paga por clique. Vai ficar de acordo com a sua estratégia. Mas nesse caso aqui do Facebook, você não tem como fazer a opção de outro método de cobrança. Tanto que ele aparece aqui, ó, que esta é a única opção disponível. Feito essas configurações aqui, o seu conjunto de anúncio ele já estará configurado e aí você pode avançar na criação da sua campanha e depois você irá partir para a criação efetiva do anúncio. E aqui no anúncio você vai colocar o vídeo, a copy, a imagem, o que você utilizar para a criação deste anúncio. Vai ficar a seu critério conforme a sua necessidade, o que você for utilizar. Então aqui você já tem o nome do anúncio, ou seja, foi aquele nome que eu dei lá no começo da criação da campanha. Mas se por acaso você quiser fazer a alteração desse nome, você pode fazer a alteração ou, se preferir, manter o nome ao qual já foi definido. Na sequência vem a questão da identidade, ou seja, o que está configurado com a sua conta. Nesse caso específico, a identidade do anúncio ele está configurado com esta página do Facebook, ou seja, o anúncio ele será veiculado, toda vez que ele for veiculado, ele irá aparecer quem está divulgando, ou seja, quem está promovendo este anúncio. No caso, esta página do Facebook que foi selecionado, que no caso será a sua página do Facebook. Logo na sequência, tem a questão aqui da configuração do anúncio, ou seja, qual formato de anúncio que você vai utilizar. Se você vai utilizar uma imagem ou um vídeo único, ou seja, ou você escolhe um vídeo ou você escolhe uma imagem apenas.
A segunda opção, qual que é? É o carrossel. Para que serve o carrossel? É quando você vai utilizar mais de uma imagem, ou seja, quando você vê uma propaganda que você consegue rolar as imagens, ou seja, você vê 1, 2, 3, 4 imagens no mesmo anúncio, é justamente um formato carrossel. Da mesma forma acontece com os anúncios de vídeo. Ele também pode ter a questão do carrossel, onde você pode veicular mais de um vídeo. Nesse caso, como eu vou trabalhar com apenas um vídeo do produto do meu pedido, eu utilizarei esta opção aqui de imagem ou vídeo único. E depois vem a questão do criativo do anúncio, ou seja, qual é o texto, qual é a imagem, qual o gatilho mental, o que eu estarei utilizando de fato no anúncio, ou seja, o que as pessoas estarão vendo do meu anúncio, de que forma eu estarei tentando convencê-las a respeito do meu produto. Então aqui é onde eu começo a inserir e de fato a minha campanha ela começa a ter o aspecto visual e não apenas a questão estratégica por trás dela. Então aqui no criativo, a primeira coisa que eu farei é a questão de adicionar a mídia. Nesse caso aqui eu clico em adicionar mídia e adicionar vídeo, porque no caso eu estarei trabalhando com vídeo. Eu poderia muito bem selecionar uma imagem, mas nesse caso eu vou escolher um vídeo. Aqui eu já deixei carregado o vídeo, mas se por acaso você tem um vídeo salvo, vai utilizar algum outro vídeo que esteja aí salvo na sua máquina, no seu computador, basta você clicar aqui em enviar, ele irá abrir uma janela onde você seleciona o vídeo, confirma e ele já irá carregar o vídeo. Estando carregado o vídeo, você irá selecionar e clicar no botão concluir. Feito isso, o vídeo ele já aparece aqui como selecionado e ele já começa a mostrar as prévias dos anúncios, como que o anúncio ele estará. Então aqui você pode ver que ele já aparece o nome da página, neste caso específico a página que eu estou utilizando para a demonstração, mas seria uma página específica sua. Aparece o vídeo e aqui embaixo o que já aparece? Aquela oferta que foi criada anteriormente. Aquele cupom dos 5% off é justamente aqui que ele aparece, onde a pessoa pode clicar e já obter o desconto, que é um gatilho a mais, é uma forma a mais de chamar a atenção dentro da sua campanha. Mas aqui para dar continuidade, você pode entrar aqui no texto principal. O que é o texto principal? Bom, o texto principal é o texto que vem logo em cima do vídeo aqui. Por exemplo, você pode colocar um texto que incremente mais a questão do vídeo. Por exemplo, cansado de pagar taxas sobre cada venda de seu delivery? Conheça o sistema Meu Pedido. Pronto. É uma cópia. É uma copy simples que eu acabei montando agora, mas você pode fazer a copy de acordo com o que você achar melhor, utilizando o gatilho mental mais adequado, de acordo com o perfil de cliente, a persona do cliente que você já definiu, e aí você vai fazer todo o tratar desse texto para que ele esteja mais adequado de acordo com o seu vídeo, de acordo com a sua campanha. E conforme você vai criando aqui o texto principal, ele já vai aparecendo. E se por acaso você quiser ver outros modelos de anúncios, você pode ir selecionando eles aqui do lado. E aí ele já vai demonstrando como é que fica visualmente a criação deste anúncio. Alguns modelos de anúncio, eles não são veiculados. Por quê? Porque o formato de posicionamento, de acordo com o tamanho do vídeo ou de acordo com a imagem, alguns formatos eles são exibidos e outros eles não podem. Por quê? Porque a configuração fica incompatível. Então, por isso que alguns anúncios ele não será exibido, ou melhor, não o anúncio, mas a forma, o formato onde ele estará exibido, o seu anúncio ele não vai exibir aonde? Onde aqui na miniatura aparecer esse sinalzinho vermelho com tracinho no meio. Isso daqui indica que neste formato aqui o seu anúncio não será exibido. Porém, todos os outros que não tiver esse sinal, ele será veiculado. Por exemplo, aqui no InStream. Ele não carregou,
nesse caso aqui da demonstração, mas todos eles, o anúncio ele será exibido aqui. Então você pode clicar, ele já te mostra uma prévia de como que ficaria. Mas dando continuidade aqui, vem de novo a questão do rastreamento. Ele pede para você acompanhar os conjuntos de dados do evento que contém as conversões do anúncio que o seu anúncio pode motivar, ou seja, aqui você vai informar mais dados, ou seja, você vai informar o seu pixel de conversão. Como ele já está configurado para a questão de eventos no site, para a conversão de compras, ou seja, aqui ele já está completamente configurado de acordo com o que a gente precisa. Aqui, eventos do aplicativo, nós já configuramos, mas se por acaso você quiser fazer alguma configuração, edição, você pode clicar aqui em configurar. Eventos offline, você não precisa mexer com isso daqui e nem alterar esses parâmetros de URL. Aqui você não precisa. Por quê? Porque a URL que você informou não é a URL final, ou seja, não é o endereço da página de venda, ou seja, aqui você vai informar o seu hotlink. Você vai pegar o seu link de afiliado e colocar aqui. E quando a pessoa clicar, ele vai passar pelo sistema da Hotmart, vai gerar o cookie de rastreamento e depois vai para a página de venda do produto. Feito isso, basicamente a produção aqui do seu criativo, ela já está pronta e basta você vir aqui e clicar em publicar. Nesse caso de demonstração aqui, ele ainda aparece um botãozinho vermelho aqui, um alerta vermelho. Por quê? Porque esta conta em específica, por eu estar utilizando ela a título de demonstração, eu não fiz a configuração da modalidade de pagamento. Tanto que aqui ele aparece, ó, que eu não tenho nenhum modelo de pagamento. Ou seja, eu preciso incluir ainda um modelo de pagamento para que a minha campanha ela possa começar a ser veiculada. Então, por isso que fica esse sinal de alerta. Agora, se já estivesse configurado a questão de pagamento, aqui já estaria tudo em ordem, não teria esse sinal de alerta. E assim que eu clicar em publicar, o meu anúncio ele já estaria indo para a questão de revisão, aprovação, para que ele pudesse sim dar continuidade na sua publicação, na sua veiculação. Nesse caso aqui, como eu não tenho essa configuração feita, ele já me pergunta aqui o país, a moeda e o fuso horário. Nesse caso, se por acaso for a sua situação também, você já seleciona aqui América São Paulo ou o que estiver mais adequado com a sua realidade. Se você quiser aqui, ó, em opções mais avançadas, você pode alterar o nome da sua conta de anúncios ou manter o nome que você já definiu anteriormente e depois clicar em continuar. Depois que eu cliquei em continuar, aqui o sistema ele já vai pedir para que eu informe os dados de pagamento, porque nessa conta, como eu disse, eu não fiz a configuração. Basta eu simplesmente fechar aqui, porque eu não vou fazer o cadastro, mas caso você não tenha feito a configuração ainda das modalidades de pagamento, aqui você pode informar a moeda. Eu recomendo que você use sempre o real brasileiro ou a moeda do país que você estiver, como eu acredito que você esteja no Brasil, então informe o real brasileiro. Por que não informar outra moeda? Primeiro, pela questão de câmbio, ele pode te cobrar uma moeda diferente da sua e você pode ter uma diferença de valor aí por causa do câmbio. E segundo, por questões fiscais, você pode ter um problema fiscal simplesmente porque você escolheu uma moeda em uma localidade diferente da qual aonde você está inserido, onde você está. E aqui você pode informar depois informações fiscais da sua empresa, CNPJ, endereço, inscrição estadual, inscrição municipal, enfim. Depois você pode escolher a opção de pagamento. Se você quer um cartão de débito ou crédito, você quer utilizar o PayPal ou o boleto, ou seja, vai ficar de acordo com a sua opção. Inclusive, se você tiver algum crédito para anúncio, você pode selecionar aqui e já cadastrar também um cupom que você tenha de créditos para anúncios no Facebook. Feito isso, você vai clicar em avançar e estará configurado os seus anúncios. Eles já estarão em análise para depois eles serem veiculados. Neste caso, como eu não vou cadastrar aqui, eu vou simplesmente fechar
mas no seu caso você estaria concluindo. Neste caso aqui, o anúncio ele não foi publicado, justamente porque eu ainda não inseri as informações de pagamento, mas no seu caso já estaria tudo certo, porque você já teria cadastrado o cartão de crédito ou escolhido a opção de pagamento por boleto ou qualquer outra opção. Nesse caso aqui, eu vou apenas salvar ele como rascunho para que você possa visualizar como é que fica a tela depois disso. Bom, quando você tiver salvo, tiver publicado o seu anúncio, ele estará aqui dentro dessa tela, na parte de campanhas aqui, ó, campanha, conjunto de anúncio e anúncio. Eu estou veiculando, ou melhor, estou visualizando o anúncio. Então aqui ele já aparece o meu pedido, que é o anúncio que eu fiz com a Criativo, do texto, mais a oferta, mais o vídeo. Se por acaso eu quiser duplicar e fazer alguns ajustes para ter uma variável, por exemplo, eu tenho o mesmo vídeo, mas o texto principal eu quero fazer uma variação para testar uma cópia diferente. Eu posso clicar aqui em publicar e faço a alteração apenas desse detalhe e aí depois eu posso verificar qual está performando melhor. Feito isso, no caso, se por acaso a sua conta tiver alguma coisa pendente de publicar, irá aparecer aqui o revisar e publicar. Quando você fizer a publicação, o que vai acontecer? Todos os seus anúncios eles serão já disponibilizados para revisão e publicação, ou seja, uma equipe ou o próprio sistema do Facebook irá analisar todas as informações que você cadastrou para ver se tudo está de acordo com as regras do Facebook e estando tudo ok, o seu anúncio ele já passa a ser exibido. No meu caso aqui em específico, ele aparece um erro de configuração porque eu não fiz a configuração da modalidade de pagamento, aqui para essa conta. Mas, a grosso modo, esse é o processo pelo qual eu passo para fazer a criação de anúncios partindo do zero, de uma conta nova dentro do Facebook. Nos próximos vídeos eu quero incrementar mais ainda informação para te ajudar a otimizar as suas campanhas cada vez mais. Um forte abraço e até logo!